A reforma tributária sofreu importantes mudanças no Congresso. A nova versão elaborada pelo ministro Paulo Guedes e pelo relator, o deputado Celso Sabino, elimina a possibilidade de empresas deduzirem o vale-alimentação da base do cálculo do imposto de renda e também a previsão de taxar recursos de brasileiros em paraísos fiscais. Um dos nomes por trás do texto original da reforma é do economista, fundador do Centro de Cidadania Fiscal, Bernard Api, com quem eu converso agora, a Júlia Fontes, que é de UOL Economia, repórter, e acompanha nessa entrevista. Desejo aqui uma ótima tarde aos dois. Júlia, como você intermediou a entrevista, pode ficar à vontade e fazer a primeira pergunta. Tá certo, obrigada. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Api. Só corrigindo, né? O Api foi o idealizador de uma outra proposta de reforma dos tributos ali sobre consumo. A gente vai falar agora sobre a reforma do imposto de renda. Perfeito. A primeira pergunta que eu queria fazer para você, Api, é em relação a essas alterações aí que o relator fez no texto. Porque, assim, o governo já tinha proposto uma diminuição na alíquota do imposto de renda para pessoas jurídicas e instituído a tributação sobre dividendos, né, de 20%. Aí o relator foi lá e diminuiu ainda mais essa alíquota. Só que tem gente falando que isso vai prejudicar, por exemplo, estados e municípios que vai diminuir a arrecadação desses entes, né, porque esse montante irá repartido aí entre a União, estados e municípios, e também que isso vai ter um efeito sobre benefícios, por exemplo, como o Diego citou, do Vale Alimentação, né, porque para dar de um lado ele tem que tirar de outro. Como que você avaliou essas alterações que o deputado fez no texto? Você acha que são positivas ou não? Bom, eu acho que, na verdade, erraram-se para os dois lados. O governo mandou uma proposta que, em princípio, tinha um objetivo, vamos dizer, correto na tributação, na distribuição de dividendos, que é pegar casos em que, quando o lucro é muito pouco tributado na empresa, o acionista acabava sendo muito pouco tributado e a tributação na distribuição dos dividendos corrige, ainda que parcialmente isso, mas fez isso de uma forma que ficou muito pesado para as empresas que não conseguiam reduzir a alíquota de fato na empresa, a alíquota conjunta na empresa e na distribuição ficou muito pesada. O relator, na verdade, foi para o outro oposto totalmente. Então, ele fez, na verdade, o relatório em relação à proposta original do governo é só bondade. Tá certo? Quer dizer, quase só bondade, não é só bondade, mas é quase só bondade. Ele reduziu, o governo propunha reduzir em 5 pontos percentuais a alíquota da empresa, de 34% para 29%, e introduziu uma tributação de 20% na distribuição de dividendos. O relator reduziu essa alíquota na empresa, em vez de 5 pontos percentuais, em 12,5 pontos, de 34% que tem hoje para 21,5% na empresa, e manteve a tributação de 20% na distribuição. Essa mudança do relator foi bem recebida pelas empresas no geral, embora ainda tenha algumas reclamações com relação ao desenho, mas ele errou completamente na calibragem. O relator, na verdade, fez uma proposta que reduz a tributação da renda, o imposto de renda, em 50 bilhões de reais e compensa parcialmente isso com 20 bilhões de reais de aumento de receita de outros tributos, principalmente PIS/COFINS, e principalmente via redução de benefícios fiscais. Bom, qual o efeito de tudo isso? Olhando, primeiro, no Brasil, o Brasil tem claramente, o Brasil tem uma carga tributária alta para um país em desenvolvimento e, sobretudo, na composição da carga, o Brasil tributa demais duas bases, que são consumo e folha de salários, e tributa pouco duas bases, que são renda e patrimônio. Não faz sentido nenhum a gente discutir uma mudança no sistema tributário que reduz a tributação da renda em 50 bilhões de reais, que é o que o relator está propondo. Sentido nenhum. Vai na contramão da mudança no sistema tributário que a gente precisa no Brasil. Se tem espaço para fazer exoneração, faz na folha, faz no consumo, mas não faz na renda. Então, tem um problema aí de calibragem na tributação da renda, que eu acho que é um problema, e para piorar, ele fez isso aparentemente em acordo com o Ministério da Economia, com chapéu alheio, porque desses 30 bilhões de reais de redução de receita, segundo o Concefaz, 27 bilhões de reais vão ser arcados pelos estados e municípios, a maior parte, porque na hora que você reduz o imposto de renda, 46% do imposto de renda vai para os estados e municípios através do Fundo de Participação dos Estados e o Fundo de Participação dos Municípios, e uma parte porque os estados e os municípios, quando pagam seus servidores, o imposto de renda retido na fonte, nesse pagamento, ele pertence, no caso dos servidores estaduais, ao Estado, no caso dos servidores municipais, ao município.
Então, na verdade, o governo fez um acordo com o relator de uma mudança que reduz em 30 bilhões de reais a carga tributária, no momento que o país está em crise fiscal, que é um outro problema, e faz isso basicamente tirando quase 100% dessa perda de receita, jogando para estados e municípios, que não faz nenhum sentido. Então, eu acho que o parecer do relator, embora para as empresas tenha ficado mais palatável, ainda está muito desequilibrado, muito desequilibrado, muito longe do que o Brasil precisa. Com relação aos benefícios, nós estamos falando aqui só os benefícios para alimentação de trabalhadores, tem vários benefícios que estão sendo reduzidos. Eu acho que benefício fiscal tem que ser analisado o custo-benefício, se ele vale a pena ou não vale a pena. Eu não estou aqui defendendo nem sendo contra a dedução do imposto de renda do gasto com o programa de alimentação do trabalhador. Precisa ver, de fato, fazer uma análise, antes de decidir eliminar o benefício, precisa fazer uma análise se esse programa, se esse benefício está tendo algum efeito. Pode ser que se elimine o benefício e as empresas continuem financiando a alimentação dos trabalhadores como ocorre hoje, mas precisa avaliar se isso tende ou não a acontecer antes de eliminar o benefício. E a mesma coisa vale para os outros benefícios, para a indústria química, farmacêutica e perfumaria e higiene pessoal, que estão sendo reduzidos também. Não é que estão sendo, que o relator disse que vão ser fonte de receita para financiar a desoneração, mas na verdade depende de um outro projeto que ainda nem foi colocado para apreciação. Eu não sou contra rever benefício fiscal, sou a favor, acho que a gente tem que analisar todos eles, mas primeiro, acho que tem que analisar custo-benefício e, sobretudo, eu sou a favor de eliminar benefício com transição. Se você tem empresas que fizerem investimentos em cima de um benefício fiscal, se você acaba ele do dia para a noite, você mudou a regra do jogo do dia para a noite. Quer eliminar o benefício, ele está errado, elimina, mas faz isso com uma transição para poder que dá alguma segurança jurídica. Você está num país em que tem uma regra do dia para a noite, a regra muda completamente. Sim. Então, de forma geral, só reforçando, acho que o parecer do relator ainda está muito desequilibrado. Melhorou algumas coisas da proposta do governo, mas ainda está muito desequilibrado. Perfeito. Pia, agora, a tributação de dividendos, né? Qual que é a sua avaliação sobre essa proposta? Estou vendo aqui, o texto fala em cobrar 20%, né, de imposto de renda sobre lucros e dividendos, mas não é uma unanimidade, né? Alguns especialistas pensam de maneira contrária. Qual que é a tua avaliação? Bom, a primeira questão é saber o seguinte, de fato, quando você vai olhar o quanto o acionista está sendo tributado, você tem que olhar o que foi cobrado na empresa e o que foi cobrado na distribuição. Eu não acho que são coisas separadas como algumas pessoas acham, acho que existem os dois lados. Mas porque, só um adendo, Abi, para você comentar também, porque o argumento do governo é a gente não pode somar as duas coisas e falar que é a carga tributária, porque o que as empresas têm feito e alguns institutos até têm feito somam o imposto de renda sobre a empresa com a tributação de dividendos, e daí a partir disso está falando, essa tributação de dividendos é muito alta e a carga vai aumentar. Daí o que o governo fala não, a gente não pode considerar fazer essa soma porque são duas pessoas diferentes, a física e a jurídica. O que você acha desse argumento? Faz sentido ou é o que você está dizendo que não, né? Não, eu não concordo com esse argumento, acho que tem que olhar os dois juntos. No entanto, eu vejo que eu não sou contra a tributação da distribuição de dividendos, mas por outros motivos. Então, só para explicar um pouco, hoje no Brasil, você tem um sistema em que você cobra 34% de imposto na empresa, na verdade 24% até o lucro de R$20 mil por mês, e acima disso é 34%. Então, para grande empresa é 34%. E você isenta a distribuição de dividendos. Em contrapartida, você tem um mecanismo que se chama juros sobre capital próprio, que uma parte dos dividendos distribuídos pela empresa é distribuído nesse modelo de juros sobre capital próprio, em que você deduz como despesa na empresa, então não paga imposto na empresa, e você tributa 15% na distribuição. Então, no Brasil hoje, como acontece? O lucro retido pela empresa é tributado a 34%, e o lucro distribuído, uma parte a 15% e uma parte a 34%. Com a proposta que o governo mandou, o lucro retido passaria a ser tributado, na proposta original do governo, passaria a ser tributado a 29% e o lucro distribuído a 43,2%. Por quê? Porque você pega os 29% na empresa, aí sobra 71%. Aí você calcula 20% de 71%, que dá 14,2%, e você soma com os 29% dá 43,2%. Então, o lucro distribuído passaria a ser tributado a 43,2%. Com o parecer do relator, a tributação na empresa caiu para 21,5% e a tributação na distribuição caiu para 37,2%.
somando o que é cobrado na empresa e na distribuição. O acionista, na verdade, está sendo tributado nos dois. Então, tem alguns, com certeza, tem acionistas que, com a mudança proposta pelo relator, vão ser beneficiados, porque se eles retêm, mesmo que 37,2 na distribuição seja maior que os 34 de hoje, eles vão ser beneficiados porque o que eles reinvestirem na empresa vai ser, a tributação vai reduzir. Então, a tributação do lucro reinvestido cai, já caía na proposta do governo e cai muito na proposta do relator, e a tributação na distribuição, na proposta do governo subia muito em relação à situação atual, e na proposta do relator sobe um pouquinho em relação à situação atual. Então, precisa tomar certo cuidado. O problema todo nisso daí, é isso que eu queria dizer, é que o que vale é a soma dos dois. Na proposta do relator, a soma dos dois está reduzindo a carga tributária em relação ao sistema atual. Aí eu vejo um problema. Tudo bem, se você até quiser reduzir a tributação do lucro na soma do que é retido na empresa e distribuído em relação a hoje, tudo bem. Mas no mínimo deveria compensar isso com outras mudanças no imposto de renda, ou na pessoa física, ou nas aplicações financeiras, para que isso não virasse uma redução de carga tributária numa base que é pouco tributada no Brasil. Então, quero dizer, não está errado a tributação na distribuição. Eu, pessoalmente, acho muito melhor se integrar com o imposto de renda de pessoa física do que tributar por igual a distribuição. Então, só para dar um exemplo, na proposta, tanto do governo quanto do relator, não importa se eu sou um pequeno acionista ou um grande acionista, a tributação vai ser a mesma. Então, se eu for um pequeno acionista de uma grande empresa, eu vou estar pagando, sei lá, na proposta do governo 43,2, na proposta do relator 37,2 sobre o lucro que eu estou recebendo. Isso é mesmo que eu tenha uma renda de R$2.000, R$3.000 por mês. E o grande acionista tem uma renda de R$1 milhão por mês, você está pagando a mesma alíquota. Então, eu acho que aí tem um problema. Eu, pessoalmente, acho, e muitos países fazem isso, acho muito melhor integrar a tributação na distribuição com o imposto de renda da pessoa física, aumentando, inclusive, criando uma alíquota mais alta na margem, para quem ganha mais de 20, 30 mil reais no imposto de renda de pessoa física. Perfeito. As duas propostas... Oi. Perdão, eu interrompi. Pode concluir o teu raciocínio. Não, é que, na verdade, as duas propostas têm um problema adicional, que eles botaram lá um limite de isenção de R$20 mil por mês para dividendos distribuídos, lucros e dividendos distribuídos por empresas que faturam até 4.800.000 por ano, o que é um erro enorme de desenho de política tributária. Primeiro, vamos pensar assim, um profissional liberal que hoje já é beneficiado, que está numa empresa de lucro presumido, fatura R$25 mil por mês e o lucro, a renda dele antes do imposto é R$20 mil por mês, porque ele tem pouca despesa. Ele hoje paga 9,6% sobre essa renda dele. Na proposta do governo ia passar para 7,6% e na proposta do relator passa para 4,6%. É ridículo. Não faz sentido reduzir a tributação de uma pessoa que ganha R$20 mil para 4,6% no Brasil. Toda a renda dele está errada. Tá certo? Sem contar que isso vai levar um monte de planejamento tributário, empresas se fragmentando para ficar nesse 24.800.000. Essa parte o relator está dizendo que pode rever. Seria bom que revisse, porque esse é um erro enorme em termos de desenho de sistema tributário. Então, temos muitos problemas ainda para resolver, tanto mesmo na proposta do relator. Perfeito. Júlia, a gente está com o tempo acabando, mas dá tempo de uma última pergunta. Eu queria pedir para o Api comentar um pouco sobre a pessoa física, que é algo que interessa aí para todo mundo, porque o relator manteve, né, o aumento ali da faixa de isenção, só que tem aquela redução nas pessoas que vão poder fazer a declaração simplificada, que atinge aí um grande contingente de pessoas. O senhor acha que é uma medida acertada? É o jeito certo de tentar tornar o imposto de renda sobre pessoa física mais progressivo, ou seja, cobrar mais de quem tem mais e cobrar menos de quem tem menos? Bom, vamos tentar entender. Olha, a mudança na tabela de imposto de renda de pessoa física não é só o limite de isenção. Mudaram todas as faixas, o limite de isenção subiu mais, as outras faixas subiram. Ela custa, segundo o governo, R$21 bilhões em termos de arrecadação. Ele compensou isso com essa limitação no uso do desconto simplificado, que, segundo ele, aumenta a arrecadação em R$8 bilhões. Eu, pessoalmente, tenho uma dúvida aqui sobre a seguinte... Se tudo bem, na soma final eu estou perdendo R$13 bilhões. Eu tenho R$13 bilhões para perder. Será que a melhor alocação que eu tenho para fazer no Brasil hoje é fazer a mudança na tabela do imposto de pessoa física? Essa é uma pergunta que tem que fazer. Se eu tenho um custo fiscal de R$13 bilhões, não seria melhor usar esse recurso, sei lá, para ou desonerar a folha de salários, que poderia ter um efeito positivo sobre formalização, ou
eventualmente aumentar o programa de transferência de renda para a família de baixa renda, será que não é mais urgente isso no Brasil do que mudar a tabela de imposto de renda da pessoa física? Tem uma coisa importante, falar, é melhor, menos gente vai pagar imposto, mas bom, hoje no Brasil, na prática, declaram 30 milhões de pessoas, mas pagam 19 milhões e meio. Com a proposta do governo, vai cair para acho que menos de 15 milhões de pessoas que vão pagar imposto. Isso, na verdade, é menos. Uma parte disso é aposentado. Da população economicamente ativa, hoje já é menos de 20% que paga imposto. Será que faz sentido? Pagar imposto de renda é cidadania, é um índice de cidadania. É engraçado, as pessoas não pensam nisso, né? E pouquinho, nem que seja pouquinho, é um índice de cidadania. Em relação a outros países, o limite de isenção no Brasil hoje, de R$ 1.900, em relação à renda média do país, já é mais alto do que na maioria dos outros países. Só para pensar um pouquinho. Então, a minha pergunta é, ok, que país nós queremos? É um país qual é o país que nós queremos? Eu concordo que faz tempo que não reajusta a tabela. Acho que depois que se definir qual é o limite adequado, deveria vincular a inflação. Mas, honestamente, a questão que não foi feita é, será que essa é a melhor alocação do recurso ou não? Reajustar a tabela de imposto de renda em ano eleitoral, a gente sabe que dá voto. Será que é o que o Brasil precisa? É uma pergunta que a gente tem que fazer. Pergunta importante. Quero agradecer muito a sua participação, Bernard Api. Peço perdão ali pelo erro inicial, prontamente corrigido pela Júlia. Obrigado pela participação, viu? Tá bom, muito obrigado pelo convite. Graças a Deus que a Júlia corrigiu. Eu não tenho nada a ver com essa proposta de reforma de imposto de renda. Corrigiu a tempo. Muito obrigado, viu, Júlia? Até uma próxima.